Então o Ronei vai pôr aí para a gente os dados bancários, que é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E a nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. Contamos com a colaboração da Irmandade, vencemos o nosso aluguel agora dia 10, graças a Deus, e venceremos todas as outras etapas como vencemos todos os meses. Mas para isso, contamos com a sua colaboração em nome de Jesus. Dá o seu dízimo, sua oferta, seu propósito, de acordo com aquilo que Deus te pôs no coração. E o Senhor é aquele que te retribuirá, tenha certeza. Não como moeda de troca, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria na sua obra. Vamos orar para agradecer as ofertas que Deus tem preparado essa noite. Oremos. Pai eterno, em nome de Jesus te damos graças, porque tens tocado no coração do teu povo e feito com que a tua obra tenha sido suprido de tudo aquilo que necessita. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre a vida da nossa Irmandade e faz com que o teu Espírito visite cada coração, haja prosperidade, haja fartura no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, meus amados. No Santo Evangelho de Mateus, nós leremos no capítulo 18, partindo aqui do versículo 15. Santo Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Tá bom? O Ronei vai colocar pra gente aqui, né? Ou aqui. Tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Amém. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Somente até aqui, meus amados. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como sempre, o Senhor explicando às pessoas acerca dos conflitos do dia a dia, acerca dos problemas de gerenciar pessoas e fazer com que elas estejam sempre próximas umas das outras. Mas esse convívio, ele gerava conflitos de ideais, conflitos de interesse, conflitos sociais, conflitos de intelecto e conflitos de todas as maneiras possíveis. O mesmo texto era interpretado por 10, 11 versões diferentes, porque cada um tinha uma compreensão. Pedro pescador, Lucas médico. Então era uma discrepância muito grande. E essa convivência, essa tolerância, que parte do princípio de respeito, ela é a síntese, a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós nos preocupamos tanto em tolerar um irmão da igreja, um amigo de trabalho, um vizinho ou qualquer outra pessoa do nosso convívio social, e nos esquecemos que dentro da nossa casa há pessoas que precisam da nossa compreensão, precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio. E eu já vivi isso por infinitas vezes. Quando me vejo aqui falando para multidões, na igreja para um monte de gente,
e pessoas que procuram, e pessoas que nos chamam, e que entram em contato, e na maioria das vezes a gente desprende tempo, e eu não digo que perde tempo, porque não é perca de tempo. Cuidar do povo de Deus é uma alegria, é uma grande satisfação, mas já me vi várias vezes falhando em dar atenção para Dani, em dar atenção para as crianças, em dar atenção para os meus pais, em dar atenção para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, e assim por diante. E hoje o Senhor está mandando essa palavra porque falava sobre o pecado de um irmão. Irmãos, não importa o tipo de pecado, não importa o tipo de falha, não importa em qual momento do processo aquela pessoa manquejou e te deixou sozinho, e te deixou a pé, e deixou de cumprir aquilo que ela tinha te prometido. Hoje o Senhor está mandando a palavra para te dizer: perdoa os bons, perdoa os maus ainda mais, porque ainda mais do que os bons, os maus precisam do teu perdão e precisam também do teu testemunho, para que através dele eles possam alcançar o conhecimento da graça de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Só que não é fácil, tanto não é fácil que o Senhor deixou escrito, ficou relatado para a posteridade, que essa convivência não é fácil, que essa a compreensão de que as pessoas que estão à nossa volta falham, assim como nós também falhamos, não é fácil. E hoje o Senhor te manda a palavra e diz: lembra-te que durante a tua trajetória, muitas pessoas te decepcionarão e falharão com você. Mas não te esqueças, você também as decepcionará. E você também em algum momento falhará com elas. Então, quando você semeia o amor, você semeia o perdão, ele volta como um fruto na mesma proporção que foi semeado. Semeia amor, recebe amor. Semeia perdão, recebe perdão. Então hoje Deus quer colocar paz no coração da igreja, porque senão nós vamos nos envenenando pelo rancor, pelo ódio, pelo sentimento de vingança. Ele falou de mim, eu vou revidar. Ele me deu prejuízo, eu vou revidar. Não faça isso, irmão. Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Você não sabe em que momento ela foi vítima de um ataque de uma força ruim, sobrenatural. E lembre que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tua briga, a tua luta, a tua resistência é contra as coisas estranhas que vêm sobre a tua vida e sobre a vida das pessoas que estão à tua volta, querendo com isso te desestabilizar espiritualmente. Uma fechada no trânsito, uma resposta mal dada por uma atendente no telefone, um outro problema no caixa do supermercado. Então as pessoas vão te decepcionando e você vai se achando cheio de si, como eu também, mas eu estou na minha razão, mas eu estou pagando, mas eu tenho direito. Tem direito, está pagando, está sim na sua razão, mas você não tem o direito de menosprezar quem quer que seja, e nem inferiorizar, por maior que seja o pecado, contra ti, quanto mais contra o Senhor. Aqueles que fazem contra ti, você pede a Deus força e perdoa. E aqueles que você vê fazendo contra o Senhor, você ora por eles. Glória ao nome do Senhor. E diz a ele: Senhor, alcança essa vida no nome de Jesus. E liberta esse meu irmão, essa minha irmã, desse embaraço que ele está passando. Igreja de Deus. Igreja do Senhor. O cabelo comprido não define uma mulher de Deus. O véu na cabeça também não define. Esse paletó, essa gravata não define um servo de Deus. Mas o que está entranhado no teu caráter mostra quem você é. Glória ao nome do Senhor. Mostra quem e a quem você representa. E é por isso que Deus está mandando a palavra para te dizer: não deixa. E ainda seria lá Moria Salaia. Não deixa a luz de Jesus Cristo apagar da tua cabeça. Não deixa a luz do Espírito Santo sair de sobre ti, porque tu és um farol aceso. E todos aqueles que te olham, te admiram por causa da luz que está em ti. Seja acesa a tua luz
no nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. E o retorno aqui, por favor. Então, amados irmãos, é por isso que Deus manda a palavra. É por isso que Deus fala conosco, que é para dizer à sua igreja, ser ruim é fácil, irmão. E quanto pior você é, parece que mais você prospera. E quanto pior você anda, parece que mais admiradores você alcança. É simples. Funda uma igreja e funda um bar. E você vai ver qual dos dois vai encher mais. Mas não tem problema. O que está aqui no teu coração, no meu coração, não pode ser vendido, é invendável. Não pode ser negociado e nem roubado. Sabe o que é isso? Uma consciência limpa que vale por 1000 testemunhas. Não importa o que falam, não importa o que pensam, importa o que você sabe de si, importa o que Deus te colocou. Bendito é o nome de Jesus no teu coração. Importa é o que o Espírito Santo fez nascer em ti. Uria, Samira, Uida, Nasuriande, Limukariase, Cantarabanaça, Labaxa, Labanasuyalama. O Espírito de Deus está aí, irmãos, aniquilando toda sorte de mal da nossa vida, limpando a amada igreja de Deus, mostrando a querida irmandade que ninguém pode tirar a joia preciosa da salvação de dentro do teu coração, porque ela não foi comprada, ela foi depositada pelo Espírito da graça de Deus. Ela foi colocada pelo Espírito Santo como uma obra entalhada na rocha, como uma casa entalhada dentro dos rochedos. Ninguém pode mudar, ninguém pode tirar, ninguém pode modificar. Irmão, irmã, nós éramos uma rocha dura, sem trato, sem forma, mas o Senhor com o seu formão delicado, afiado, preciso, o Senhor com a sua graça infinita, Ali saliburala shalada labana suya camida sulanda la halabada shalabawalana sala. Foi, irmãos, entalhando em nossos corações a graça de Jesus. E lama salaia lana. E foi nos formando, adornando, preparando para a sua chegada na nossa vida. Irmão, irmã querida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da glória de Deus sobre você, sobre mim, sobre a sua casa. E toda vez que você for cheio da sua razão e da sua vontade própria, lembra-te de quem você é na presença do Senhor. E essa graça infinita e maravilhosa te alcançará todos os dias da tua vida de maneira tal que você poderá dizer: Senhor, como é bom te servir. Senhor, como é bom te louvar e te adorar. Agora posso compreender que a riqueza da tua graça é maior do que qualquer conceito humano. E por ela, Senhor, eu sou mais completo do que a minha razão, do que o meu direito, do que o meu querer. Porque aquilo que me alimenta, aquilo que sustenta o meu espírito, não vem desta terra, vem do céu, do trono da glória de Deus. Então, amados irmãos, recebamos essa doce palavra no nosso coração e não deixa que nada contrário ocupe esse lugar tão precioso que foi entalhado pelas mãos de Deus no teu coração, o templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Guardemos essa doce palavra. Deus para sempre seja louvado. Amém, Jesus eterno. Glória a Deus.